paciente parece que quando recebeu o choquezinho nessa região, ela fez assim, ó. E perguntou pros enfermeiros, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Eu tô me sentindo muito bem. Diz que ela começou a falar, cara. No primeiro choquezinho que ela recebeu, cara, liberaram 0,2 miliamperes, se eu não me engano. Ela basicamente desligou a depressão. Ela desligou a depressão do paciente. Isso é e muito depois de foda. dar 4 estímulos num mês, o paciente ficou pelo acompanhamento num follow-up de 1 ano, com a depressão praticamente em remissão total. Um paciente que tentou de tudo, todos os medicamentos, tudo que é tipo de terapia e nada funcionou. Década de 90 começou o avanço da neuroimagem. Desde lá a gente começa a entender o que acontece no cérebro de um paciente com alguma coisa. Tem uma pesquisadora chamada Ellen Mayberg, que é uma pesquisadora, acho que da Johns Hopkins, que ela basicamente, cara, ela é uma das revolucionárias nesse campo de depressão. Ela basicamente, ela faz uma coisa chamada de Deep Brain Stimulation, que é a estimulação cerebral profunda. Tem uma região do nosso cérebro chamada córtex cingulado anterior. É uma região que fica entre o córtex pré-frontal e a amígdala. E o sistema ali, ela faz parte do sistema límbico, mas ela fica tipo na meiuca, fazendo uma ponte ali entre as duas regiões. É uma região muito envolvida com monitoramento de conflito no ambiente. Então, se eu pedir para você falar assim, ó, cara, eu escrevo aqui na garrafinha azul, a palavra azul em amarelo, e peço para você me falar a cor da palavra e não o que está escrito, o seu córtex cingulado anterior vai aumentar a atividade. É um teste chamado de teste de Stroop. O córtex cingulado anterior ele fica detectando erro no ambiente. Tipo, se você vê uma situação mágica, uma coisa que não era para acontecer aquilo, o seu córtex cingulado ativa. Pacientes com depressão têm essa região super ativada, hiperativada. Córtex cingulado anterior. Ali existe uma população gigante de neurônios serotoninérgicos, que tem libera a serotonina na fenda e a serotonina é recaptada para o neurônio. Esses neurônios têm uma atividade aumentada nessa região, em pacientes com depressão, então fica sempre recaptando a serotonina muito rápido. Aí nunca tem serotonina na fenda, pode contribuir para explicar a depressão dos pacientes. Entendi. A Ellen Mayberg, o que ela fez? Ela pegou 6 pacientes com depressão resistente ao tratamento. O que é isso? Nada adiantou, bicho. Eletrochoque, medicamento, psicoterapia, tentaram de tudo com a galera, nada adiantou. Ela pegou, levou para o hospital de Johns Hopkins, com uma equipe de neurocirurgião, abriram a cabeça da pessoa e enfiaram um eletrodo lá. Ela publicou esse estudo, se eu não me engano, no The Lancet. Tá lá no meu Instagram esse estudo em algum lugar. E ela mostrou, até no estudo tem a foto, ela bateu uma ressonância magnética, tá bem bonitinho os eletrodozinhos, uns xizinhos, assim, os eletrodos enfiados lá no córtex cingulado anterior, cara, no meio do cérebro. É uma cirurgia arriscada, Por isso que é profundo, né? Pode dar uma merda ali, é foda. Mas é tipo assim, o paciente não tinha mais o que fazer. Ideação suicida, queria se matar, não tinha muito o que fazer. Eles toparam, eles falaram, não, faz isso daí, velho, eu faço isso aí, eu vou me matar daqui a uns dias. Então vamos fazer. Colocou o eletrodo lá e ela desligou essa região, cara. Ela mandou um choquinho para essa região, meio que diminuindo ela, como se atenuasse a atividade dessa região. Ela relata em palestras, não diz isso no paper, obviamente, no artigo que ela publicou, mas ela relata em palestras que a paciente, quando ela estimulou, a paciente fez assim, ó. A paciente parece que quando recebeu o choquezinho nessa região, ela fez assim, ó. E perguntou pros enfermeiros, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Eu tô me sentindo muito bem. Diz que ela começou a falar, cara. No primeiro choquezinho que ela recebeu, cara, liberaram 0,2 miliamperes, se eu não me engano. Deram no córtex cingulado anterior, a paciente disse que estava acordada, né? Porque tá lá dentro o eletrodo, saiu da cirurgia já. Bota uma bateriazinha. Diz que a paciente fez bem assim, ó. Aí a Ellen Mayberg começou a chorar. Ela fala que ela começa a chorar quando vê isso. Ela basicamente desligou a depressão. Ela desligou a depressão do paciente. Isso é e depois de foda. dar 4 estímulos num mês, o paciente ficou pelo acompanhamento num follow-up de 1 ano com a depressão praticamente em remissão total. Um paciente que tentou de tudo, todos os medicamentos, tudo que é tipo de terapia e nada funcionou. Só que, e aí agora eu vou falar do estudo que eu te mandei, que eu quase chorei lendo.
essa estimulação cerebral profunda da Ellen Mayberg, embora funcionou muito bem, ela é meio que arbitrário o número de choque que a galera mandou pro cérebro do paciente. Tipo assim, vamos escolher aqui, vamos dar esse choque aqui e fechou. Entendi. Tá? Não era de acordo com o que a paciente precisava. Não tinha como saber, né? Não tinha como saber. O que esse estudo fez agora, cara? Tá no meu Instagram. Vai lá e olha lá que tá... Cara, é muito massa esse estudo. Eles pegaram uma paciente chamada Sarah, 36 anos, ideação suicida no talo, quase se matando, tentou de tudo, eletroconvulsoterapia, nada adiantou, nada, nenhum tratamento funcionou. Eles pegaram, foram em outra área, foram na amígdala da paciente, que estava com atividade aumentada. Fala pra galera que a amígdala não é... A amígdala não é da garganta, é uma amígdala do cérebro, que detecta perigo e está envolvida com depressão. Cara, olha, isso daqui é muito louco, cara. Talvez a galera de casa não tenha noção, a dificuldade de fazer o que esses malucos fizeram. Eles colocaram um eletroencefalograma na cabeça da paciente primeiro, por fora da cabeça, e detectaram a atividade da amígdala quando a paciente, provavelmente um eletroencefalograma portátil, alguma coisa assim, quando a paciente tinha sintomas de depressão, começou a ficar triste, etc., o computadorzinho registrou o padrão de atividade da amígdala. Então, digamos que a paciente com depressão fez assim, ó, o sintoma de depressão surgiu, a amígdala fez assim, tic, 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 a atividade aumentou. Eles pegaram esse tic, tic, tic de atividade, ensinaram um computadorzinho a sempre que o computadorzinho detectar esse mesmo padrão de atividade, mandar um sinal para um outro cabinho que botaram no cérebro da paciente para aumentar a atividade do sistema de recompensa. Então o que eles... eles botaram um implante no cérebro da paciente, um cabinho na amígdala, um fio foi lá na amígdala, por baixo do couro cabeludo tinha a bateria, tem a foto lá no meu Instagram, tinha a bateria, e da bateria saiu um fio que ia para o sistema de recompensa, para a área do núcleo accumbens nos neurônios dopaminérgico. Então era como se fosse um braço, um na amígdala e um no sistema de recompensa, e eu sou o computador. Eles ensinaram ao computador que sempre que esse bracinho aqui detectar um X padrão de estímulo, significa que a paciente está com sintoma deprimido. E quando acontecer esses estímulos, esse bracinho aqui é para estimular a liberação de dopamina. Mano. E funcionou, cara. A paciente falou que fica andando no meio do dia assim e do nada começa a bater umas bad e ela fica bem depois. Mano, isso dá uma esperança pro futuro de umas coisas loucas que dá pra fazer, né? Mano, é muito louco. Um paper foi publicado na Nature Medicine. Nossa, mas é impressionante como eles conseguiram mapear o pensamento, o padrão de quando ela né? tá mal, exatamente, cara. Eles mapearam, digamos assim, como que o cérebro dela funciona. É tipo assim, eles meio que viram a amígdala pedindo socorro. Tipo, agora eu tô deprimida. E ensinaram um mini computador implantado por baixo da cabeça a suprir esses... É muito louco, cara. É muito louco. É muito Tinha louco que surgir isso, cara. um Elon Musk Ele fazer tem, essas coisas. ele tem uma coisa chamada Neuralink. O Neuralink, né? Neuralink. O Elon Musk ainda vai revolucionar a neurociência, cara. Ele já conseguiu mostrar, ele fez isso em porcos, ele conseguiu fazer uma parada que o Miguel Nicoleles, um professor aqui do Brasil, fez. Até deu umas treta quando eles estavam... Quando ele apresentou o Neuralink, o Miguel Nicoleles ficou meio puto. Ah, é? É, ficou meio bravo, Não porque sabia. o Miguel Nicoleles, ele fez a mesma coisa que o Elon Musk. Só que o Miguel Nicoleles, o primata, tinha que usar um capacete gigante. E o Elon Musk fez a mesma coisa, só que do tamanho de uma moeda. Entendi. Que fica implantado embaixo do escalpo do negócio. Então é a mesma coisa, só que o Elon Musk conseguiu com mais tecnologia. O que ele conseguiu, cara? O Elon Musk conseguiu rastrear o que acontece, os neurônios do cérebro de um porco no córtex motor, onde o córtex que envolve mexer o corpo, ele mapeou a atividade de neurônios de quando o porco está caminhando. A ideia é pegar essa atividade e colocar lá na região que envolve o córtex motor de um porco tetraplégico, digamos assim, e ficar estimulando naquele mesmo padrão para o animal conseguir mexer a pata daquele mesmo jeito e às vezes caminhar. Essa é a ideia. Inclusive, Elon Musk foi longe. Ele falou que inclusive dá para fazer isso com memórias.
Em breve ele vai fazer isso com memórias. Então quando você lembra de alguma coisa, tipo, eu tô lembrando do paper da Nature Medicine. Uma atividade de neurônios do meu cérebro chamada de engrama. Tem um professor chamado Tonegawa, Suzumu Tonegawa, do MIT, que estuda muito isso e acho que ele tá perto de fazer uma coisa assim, que é transplantar memórias. Não sei se ele não publicou um paper já transplantando uma memória para um animal. Acho que ele já transplantou memória para um animal, cara. Acho que ele publicou um artigo na Nature ou na Science. Quando você aprende uma coisa, um grupo de neurônios dispara junto e eles fortalecem esses disparos. E a memória fica ali. Esse é o local físico da memória. A gente chama de engrama. O que esse Suzumu Tonegawa fez? Ele retirou esse padrão de atividade de neurônios e colocou num outro cérebro. E o animalzinho meio que lembrava de uma coisa que ele não aprendeu. Porque ele já tinha o estímulo... eles fazem muito isso por optogenética. É uma tecnologia. Mas assim, é um estímulo simples. Tipo, lembrar onde está a comida. Uma coisa assim, bem simples. O Elon Musk, malucão, disse que vai fazer isso com humanos. Você tira um padrão de atividade de um cérebro que sabe física quântica, coloca num cérebro que não sabe, a pessoa vai saber do nada física quântica. Pra aprender línguas, talvez? Não sei. Ia ser muito louco, cara. Eu acho muito difícil isso, mas vai saber, né? O cara é maluco. Mas isso que você falou dessa última pesquisa aí, dá uma esperança de surgir umas coisas assim, tipo um Neuralink, só que focado em tratar... Cara, eles basicamente escutaram a amígdala, o padrão de atividade de neurônios da amígdala de uma paciente deprimida. Inclusive ela fala assim, e do nada estou andando na rua, começo a ficar triste e me vem uma sensação súbita de bem-estar. Por quê? Porque um dos eletrodos detecta o padrão de atividade na amígdala e outro do eletrodo libera dopamina no núcleo accumbens. Cara, isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Porra, isso é muito sensacional, cara. Eu quase chorei lendo esse paper. Eu falei, meu Deus do céu, onde os caras estão, bicho? E esse padrão que eles mandaram o computador identificar, ele é um padrão pra todo mundo ou muda de pessoa pra pessoa? Esse é um dos problemas, muda de pessoa para pessoa. É tipo um tratamento personalizado. Entendi. É tipo um tratamento personalizado. Porque o que fez essa pessoa desenvolver depressão, cara, multifatorial. Transtornos psiquiátricos de uma maneira geral não. Todos eles envolvem uma interação entre gene e ambiente. A genética, ela não é determinista. Tá? Os geneticistas sabem disso, embora muitas vezes tentam inclinar para a área deles, mas a genética ela não é determinista de muita coisa, principalmente quando se fala de sistema nervoso central.